E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao 2Devs Podcast. Aqui quem fala é o Thiago Ramos e hoje eu tô aqui com o grandíssimo Rashid Calazans. E aí, Rashid, como é que você está hoje? E aí, Ramos, e aí, galera? Hoje eu estou extremamente feliz que a gente está com um convidado especial que já trabalhou com a gente, que hoje mora longe de Maceió e é o famoso Guga. O nome dele é... Se apresenta aí, por favor. E aí, Ramos, e aí, Rashid. E aí, galera. E aí, Eu sou o Felipe Oliveira. Famoso Guga. Aí vocês podem perguntar, por que Guga? Outra história. depois a gente conta. Se vocês quiserem saber o porquê, escrevem aí no comentário e aí a gente explica depois. E essa surgiu exatamente quando eu trabalhava com vocês, né? Exatamente. Galera, a intenção desse episódio é para que todos vocês que estão aí, que moram, sei lá, no interior ou que moram afastados dos grandes centros, que vocês possam compreender como é sair de um lugar do Nordeste do Brasil ou do Sudeste, que é bem afastado de um grande centro, e migrar para um grande centro como São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro. Todas as dificuldades, todas as decisões, as coisas boas. E o que a gente quer com esse episódio é, além de expor o Felipe, né? Além disso, saibam que é possível você sair de onde você está hoje, se você tem vontade de ir para um grande centro. E o Felipe é a prova disso, assim como outras pessoas também são. E vocês vão conhecer um pouco da história dele hoje. Então, eu sou o Felipe Oliveira. Eu já estou aqui em São Paulo há mais ou menos 2 anos, que não é tanto tempo assim. Hoje eu trabalho como Mobile Software Engineer no Nubank. O que é ser um Mobile Software Engineer no Nubank? O que você faz exatamente? Então, como Mobile Software Engineer, hoje eu fui contratado na real para trabalhar apenas com a plataforma Android, mas como a maioria das pessoas sabe, acho que já ouviu isso em algum lugar, o Nubank está migrando para Flutter. Então, esse nome Mobile Software Engineer vai começar a ser mais fácil de ser entendido, porque antes tinha iOS Software Engineer, Android Software Engineer. Ambos trabalhavam nas duas plataformas, mas não eram especialistas. Uhum. E agora, como está migrando para um framework híbrido, esse nome Mobile Software Engineer começa a fazer mais sentido. É verdade. E o que é que você acha, velho, assim, da plataforma híbrida e você que vem com base forte, assim, no native? Eu trabalho há um bom tempo já com Android nativo e as primeiras impressões é um pouco de preconceito, mas porque isso a gente já traz, né, com a gente de outras experiências e de outros frameworks que já apareceram. Mas eu acredito que esse vai ser um dos frameworks que vão ter um bom tempo de vida aí, que vão render esse ano e nos próximos anos, porque dá para ver que o Google está investindo muito no Flutter e é adaptação no mercado, né? A gente tem que se adaptar conforme o mercado. Então, eu sempre curti aprender coisa nova, então para mim isso não vai ser nenhum problema. Bacana, velho. Você disse que está há alguns anos trampando com mobile. Como é que começou, assim, tipo, você já foi focando em mobile, você foi testando outras coisas, você foi de acordo com o que estava na hype do mercado, como é que a sua carreira foi progredindo, assim, por onde você iniciou? Quando eu comecei a faculdade, na real eu nem sabia o que era que eu estava fazendo. Eu queria ser engenheiro civil, porque no colégio eu gostava de cálculo e tal, eu gostava de exatas. E aí era uma parada que acho que era mais comum, assim, você saber que era uma parada que tinha exatas, era engenharia civil e também era meio que ou você é engenheiro, ou você é médico, ou você é advogado. E ainda tem a tradição das pessoas mais velhas que são essas profissões que você pode dizer que teve sucesso na sua vida. E aí tem um amigo meu, amigo nosso, na verdade, o Ricardo, que ele já estava cursando análise de sistemas e ele disse, já que você não vai conseguir fazer engenharia civil, entra aí nesse curso, é legal, tô no primeiro período, vê aí no que vai dar, se não gostar, você para. E aí no primeiro período que eu fiz, eu tive algoritmo e, daí pra frente eu me apaixonei e comecei a saber como era que as coisas funcionavam em um computador, em um software. Pra mim era novidade, eu nem sabia que o site que eu acessava, de que forma era feito.
Então você só conheceu mesmo sobre como é a programação quando você entrou na faculdade. Sim, eu não sabia nem o que era linguagem de programação, algoritmo, não sabia como era o funcionamento de um software. E aí, conforme foi passando o tempo na faculdade, no terceiro período, que é após o término do primeiro ano de curso, um professor meu, ele trabalhava na prefeitura de Maceió e ele perguntou se eu queria estagiar lá trabalhando com Java. E aí foi meu primeiro contato profissional com programação. Acho que a maioria, velho, das pessoas que eu conheço, do meu círculo de amizade, iniciaram com Java. Acho que é bem comum, né? Na verdade, eu acho que é porque, eu não sei se na época que você estava estudando, na faculdade também era Java. Hoje em dia mudou, né? Hoje em dia, às vezes é PHP, aí tem Python também. Mas eu acho que é muito a região também que a gente mora, que tem muito software rodando em serviços públicos, né? E a maioria é Java, né? Exato, é. Eu acho que também tem isso. Isso é verdade. Parece um ambiente que tem mais startup, como por exemplo, hoje em dia, eu acho que o que mais bomba não é Java, né? Aqui onde a gente mora, porque tem muita startup e a maioria é Python ou Ruby, né? Ou JavaScript, né? Na faculdade eu só vi Java, então acho que 2 anos atrás ainda era Pascal, então eu dei sorte que já peguei uma linguagem de mercado, né? Que tinha mercado para trabalhar. Uhum. E aí essa foi minha primeira experiência, trabalhei com JSF na prefeitura e eu passei 1 ano lá e nunca tinha programado uma aplicação para o mundo real, então você aprende muita coisa. Framework de persistência que até então eu não conhecia, era SQL na mão. Que massa. E na faculdade eu comecei a ter matéria de mobile. Deixa eu tirar uma dúvida. No caso, tu já pegou estágio no terceiro período já? Isso. Assim, tipo, começou na faculdade um pouco de programação, já iniciou no estágio? Passou 1 ano de faculdade, né? 2 períodos. Pô, que massa, velho. Isso é massa demais porque a maioria da galera que fez comigo, a gente só começou a pegar estágio de programação lá pro final só, tá ligado? Depois que pegou bastante matéria de programação. Tu acha que isso ajudou você ou complicou mais? Eu acredito que me ajudou muito, assim, até para entender como funciona no mercado de trabalho e para também me incentivar a continuar e saber que ainda tinha muito a crescer. Ainda na faculdade, eu comecei a ter matéria de mobile, Android especificamente. E aí eu comecei a estudar, comecei a gostar, acho que estava no Android 2.3, estava bem recente assim. Acho que o Android tinha uns 3 anos ou 4 no máximo. E surgiu uma oportunidade de trabalhar numa startup chamada Closet. Era uma startup como se fosse um bazar de moda feminina em um app. Poderiam colocar roupa nova e conseguiria colocar roupa usada. Foi uma experiência bem legal assim também. Essa é até uma história engraçada, que eu aprendi muito com um cara que eu nunca nem vi. Como assim? Ele já tinha feito a primeira versão do app e estava muito bem feito assim, então para manter foi mais fácil porque o cara já tinha feito muita coisa boa assim, então eu aprendi muito o que ele fez lá. Eu acho até que vocês conhecem o cara, ele é professor da UFAL, o Aidano. Conheço. O FAO é a Universidade Federal de Alagoas, né? Isso. Só que não sabe. Ele fez a primeira versão do app e eu continuei. E foi uma experiência muito foda, assim, porque aprendi muito com esse cara, sem nem conhecer ele, na real. Comecei a ter contato com o Spring Framework do Java. Que aí eu também tinha outro cara lá que trabalhava com a gente e ele fazia parte de back. Mas aí, como às vezes tinha mais demanda no back do que no front, eu comecei a mexer nesse... Como eu já vinha do Java, eu conseguia meio que me virar. Você diria que ter começado a trabalhar logo, quando estava no começo da faculdade, te ajudou muito mais do que te ajudaria se você tivesse esperado acabar a faculdade? Eu acredito que sim, porque a faculdade, como todo mundo sabe, assim, todo mundo que tá passando por isso, é muita teoria, e aí às vezes você fica muito ansioso para exercitar aquilo logo, e às vezes você não tem essa oportunidade, você vai meio que desanimando. Isso é verdade, velho. Entrar no mercado cedo foi muito bom. Assim, tanto para aprender, quanto para me instigar ainda mais para continuar nessa área. E aí, como é que foi essa evolução de estágio, de empresa, até concluir a faculdade, ou até a primeira pensada em ver algo fora? Conta um pouquinho dessa história, assim, dessa etapa da sua evolução, das suas passagens, né, de empresas. Então, aí eu já comecei a ir para um mundo mais mobile, a partir do Closet. E o Closet chegou a ficar em terceiro lugar em um Startup Weekend.
se não me engano, no Rio. Eu não lembro bem onde foi, mas era um produto assim que eu achava bem legal, faltou tempo para maturar. A gente não tinha tanto capital, então o Closet foi aos poucos perdendo tração, e aí uma das empresas que prestava serviço para a startup Closet, que era a Rhino, me chamou para trabalhar com eles. E aí lá a gente fazia várias coisas, tinha alguns serviços para empresas de fora, e a linguagem que viesse a gente encarava. Então nessa época eu tive contato com PHP. Nessa época o Rails estava começando a bombar, assim, então eu já estava tentando meio que trazer o Rails para as coisas que a gente estava fazendo em PHP. Mas aí estava começando a pensar mais em, cara, eu tenho que focar no que eu quero fazer. Eu quero ser back-end, eu quero trabalhar com mobile, o que é que eu quero fazer? Depois disso eu comecei a trabalhar na Roga, onde eu conheci o Rashid e o Ramos, e eu comecei a trabalhar num app que outro cara muito bom tinha deixado lá, que foi o Bruno. Outra vez eu tive a sorte de pegar um bom trabalho e aprendi muito com esse app também. E comecei também a ver outras coisas na Roga, incentivo pra galera tá sempre se movendo, aprendendo. E eu comecei a mexer com Rails, com Node, tava assim, bem engateando assim na carreira, era bem verde em alguns conceitos. E aí tinha um amigo nosso de trabalho que ele tinha um livro chamado Clean Code, que sustentava o monitor dele. Famoso Cli-Cli, bicho é monstro demais. Famoso Cle. E aí, nos horários vagos, assim, almoçava, dava uma relaxada assim, e disse, vou pegar esse livro pra ler aí, vamos ver o que é que dá. É um cara que ninguém conhece, que chama Robert Cecil Martin, mais conhecido como Uncle Bob. E eu não conhecia, assim, muito. Eu tava começando a carreira, não sabia muitas coisas. E, cara, esse livro foi um game changer. Ele é uma mudança de mentalidade total para quem tá começando com desenvolvimento de software. E eu aprendi muito com esse livro e, cara, consegui aplicar tudo isso nas coisas que eu fazia, e isso melhorou muito a forma que eu pensava em código, a forma que eu escrevia código, e eu consegui evoluir bem mais rápido nesse quesito técnico depois que eu entendi algumas coisas que esse livro passava. Como eu estava na Roga trabalhando com outras coisas que não só mobile, eu comecei a pensar, o que é que eu quero fazer? Então eu comecei a pensar de novo, eu quero trabalhar com mobile, eu quero trabalhar com Android. Mas, tipo, como é que tu decidiu, assim? Tu falou, quero testar mobile ou quero tentar web ou algo diferente. Como é que foi isso, assim? Por que tu decidiu isso? Nesse momento eu não estava nem pensando tanto assim no mercado, porque minha visão de mercado naquela época era o mercado alagoano. Então não tinha tantas vagas assim de mobile. Isso é verdade. Mas era uma coisa que eu curtia muito fazer. Tipo, era a coisa que eu mais curtia fazer e também que eu já tinha maior experiência, eu me sentia mais à vontade. E aí eu decidi mudar de empresa para trabalhar só com Android. E aí foi quando eu fui para Ilha Software. E aí eu trabalhei com uma equipe muito boa, trabalhei com pessoas que me fizeram evoluir muito, me tornaram uma pessoa mais crítica, saber não só aceitar tudo que vem. E um desses caras assim que foi muito importante para o meu crescimento na época que eu estava na Ilha Software foi um amigo também que o Rashid conhece, que é o Daniel San, que o cara é fantástico. O cara é monstro, velho. Eu preciso trazer ele aqui. Daniel, o próximo é você, viu, cabeça? Lindo. Ele escuta a gente, aí eu já tô mandando um recadinho aí pra ele. Eu acho tão engraçado que o Rashid fala como se ninguém fosse ouvir, tá ligado? Isso mesmo. Só que vai ouvir o Daniel. Então, enfim. Mas é isso aí. É o meu jeito. Pra você ter noção, isso eu fico até com vergonha de falar. Mas eu nunca passei mais de 2 anos em uma empresa. Não, mas isso é normal, pô. Isso é normal, ainda mais na nossa área. Como ele era mais um software house e tal, eu trabalhei em vários projetos. Isso é uma coisa muito importante, assim, boa de acontecer, porque você começa a corrigir seus próprios erros e você começa a aprender a fazer um software que consegue escalar, que alguém vai conseguir tocar a mão ali depois de um tempo. Você começa a pensar nesse tipo de problema. E esse tipo de coisa acaba tomando mais tempo, você começa a pensar mais em qualidade de software, pensar em teste de software, e nem sempre a empresa concorda com essas coisas, que não deveria ser assim, né? Mas existe lugares assim. E aí eu comecei a pensar em outros mercados. Eu acho que eu tô num nível que eu consigo ir para outro lugar
E aí eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas. Você já decidiu assim, tipo, você estava na Ilhasoft, né? Tava aprendendo as coisas. Como é que veio a primeira ideia de você já pensar em um mercado de fora? Não só mais alagoano, como você tinha dito anterior, né? Não, eu só estava pensando a nível Alagoas, né? Quando decidiu ir para o mobile. Mas como é que veio, como é que apareceu, assim, a oportunidade ou você foi atrás, esse tipo de pensamento para decidir, pô, eu quero começar a buscar fora, tem outro mundo fora Alagoas, como é que foi isso? Eu tinha passado por uma empresa que trabalhou com mobile, que foi a Roga. Estava numa empresa que também era focada em mobile, principalmente, que era a Ilha. E esses dois caras, assim, que eu conhecia na época, eram as referências do mercado quando você pensava em desenvolver aplicação mobile em Alagoas. E eu, sinceramente, eu não conhecia outros lugares que eu poderia fazer isso. E eu comecei a pensar, será que eu consigo ir para outro lugar? Mas também não era uma decisão tomada, vou para outro lugar. Você fica naquela, será que eu tô preparado? Será que dá pra ir? E aí eu comecei a ver vagas e tal. E aí eu decidi tentar. E aí de primeira eu fui tentar no Nubank. A empresa já tinha uma certa visibilidade no mercado, tinha uma régua muito alta de contratação. E aí isso 3 anos atrás. Tipo, tinha nessa época uns 10 engenheiros, eu acho, mobile, em toda a empresa. E aí eu não passei. E aí eu fiquei bem... Eu fiquei bem triste, porque disse, então, eu não tô preparado ainda. A pessoa fica mal, né? Eu vou baixar meu facho aqui em Maceió mesmo e vou evoluir, vou estudar mais. Então meio que te trouxe garra, né? Mais vontade de melhorar, né? Em vez de só, porra, não sou bom o suficiente. Tipo, pelo que você tá dizendo, você conseguiu mais vontade de aprender melhor pra tentar de novo. Foi mais ou menos isso? Sim, Se eu não consegui passar é porque eu tinha que evoluir, eu tinha mais coisas a aprender do que eu pensei que sabia. Na verdade, na área da gente, a gente nunca para de aprender. Isso tem que ser uma coisa que você tem em mente, porque senão, quando você para de aprender, você para de evoluir, você fica estagnado. Acomodado, né? Infelizmente. Aí eu, vou ficar quieto, vou continuar estudando aqui, trabalhando. E aí, o Bruno conversando comigo assim, então, tem vontade não de vir aqui para São Paulo? Eu disse, então, acho que agora não é o momento, tô estudando ainda, tô tentando evoluir. Ele disse, não, pô, eu vou falar com a minha do RH, eu te mando o teste e você faz só de zoeira, só pra ver o que é que dá. Só de zoeira. Posso crer. E aí eu disse, manda aí. E aí eu fiz os testes e tal, 2 semanas depois a menina do RH entrou em contato comigo e disse, então, você passou, quando é que você vem? Aí eu disse, sério, foi bem assim, complicadíssimo, cheio de fases e cheio de entrevistas. Aí tem entrevista com o pessoal do RH, mas tipo, tinha passado da fase que era mais importante, que era você fazer um appzinho e tal, pra galera ver como você trabalhava e esse tipo de coisa. Uhum. E teve outros processos e tal, mas depois disso já tava meio, quando é que você vem agora? E aí eu me peguei nesse momento de que eu não sabia se era o que eu queria. Posso crer. Eu não sabia se eu queria ir pra São Paulo e eu tenho uma filha, que hoje tem 4 anos. Então nessa época ela já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, já estava perto dos 2 anos. E aí pesa ainda mais essa decisão. Com certeza, velho. É verdade. Como pesa. E aí, conversei com minha esposa inicialmente, a gente decidiu não ir. E depois de umas 2 semanas a gente conversou de novo sobre isso. E aí eu mudei de ideia e disse, eu vou pra São Paulo. E aí eu vim pra São Paulo sem nem saber como as coisas funcionavam aqui. Caramba. Nessa fase o Bruno foi... Eu não tenho nem o que falar, o cara foi um paizão. Porque primeiro ele que me indicou pra empresa. Mas deixa eu te lembrar uma coisa que a gente raramente lembra. A gente, que eu digo todos nós. Ele só te indicou que você era bom. Exatamente. Tenho certeza que você podia ser o melhor amigo dele. Ele só te indicou porque você é bom. Então assim, também você tem que pensar nisso sempre. Que é o que a gente fala aqui direto. Inclusive para quem tá ouvindo e que acha que é sorte não existe. O que existe é a oportunidade bater na porta de alguém preparado. A sorte de ganhar na Mega Sena, esse tipo de sorte não existe. Pode acontecer raramente e tal, mas quando você se prepara, é um cara preparado, um bom profissional mesmo, as oportunidades aparecem e você começa a achar que é sorte. Quando elas aparecem, você não sabe de onde veio. O mundo conspira para o objetivo que você tem. Exato. Boa.
E aí nessa, porra, Bruno, eu passei, ó, e agora o que é que eu faço? Pra você ver, né, o nível do desespero que eu tava, tipo, não sabia nada de São Paulo, o que eu sabia de São Paulo era que você tinha que acordar 4 horas da manhã pra chegar no trabalho 8. Mas por quê? Você mora onde? No interior? Não, então, era o que eu via na televisão, né? Ah, tá, entendi. Aí eu disse, não, mesmo assim eu vou, acho que vai ser melhor pra mim, pra minha família, vai ser melhor pra minha carreira. E aí eu conversei com o Bruno disse, cara, você pode ficar um tempo aqui na minha casa. Eu disse, pô, então eu vou. E aí eu vim inicialmente só, eu passei um mês mais ou menos na casa do Bruno. E aí tem até uma história engraçada que, como eu falei, eu cheguei em São Paulo sem saber nada. E aí eu fui procurar um lugar pra morar, o primeiro lugar que eu coloquei foi perto da empresa. A empresa fica num bairro da Zona Sul chamado Berrini, que é um bairro nobre. E aos arredores tem a Vila Olímpia, Morumbi. Mas eu não tinha nenhuma noção. Eu não tinha nenhuma noção dessas coisas, né? Então eu disse, vou morar perto da empresa, que é melhor, né? E aí eu baixei um app daqueles de encontrar um imóvel. Eu botei um raio, né, da distância que eu queria. E aí o primeiro que aparece era um kitnet de 30 metros na Vila Olímpia. Eu disse, pô, kitnet de 30 metros, acho que é muito pequeno, deixa eu ver o preço. 10k. Mensal, né? Então, aí eu fiquei na dúvida, caraca, será que esse cara tá querendo vender ou alugar? Eu começo a perceber que você não tem muita noção de preço, viu? Eu realmente vim pra cá sem saber nada. E aí nessa hora, meu olho cheio de lágrimas, né? Disse, pô, vim pro lugar que o aluguel é mais do que o que eu vou ganhar. Fudeu, e aí? né? Lascou. Aí, como eu tava morando com o Bruno, aí a gente conversou, ele foi me mostrando os lugares e tal. Mas ainda assim, imóvel é uma coisa que você tem que levar muito em conta quando você decide vir morar em São Paulo e tem que procurar antes. Você tem que entender o mercado imobiliário de São Paulo antes de vir pra cá. É verdade. Você acabou indo morar longe da empresa, perto, meio do caminho? Eu acabei ficando no mesmo condomínio que o Bruno mora, e que era 15 minutos do trabalho, mais ou menos, de trem. É uma coisa que a galera não percebe, quem é de fora, assim, principalmente quem mora em lugares que não tem metrô, acha que morar longe é ruim. Mas a verdade é que ruim é você morar longe do metrô. Se você mora perto do metrô, onde você morar tá de boa, porque o metrô é muito rápido. Eu moro a uns 5 minutos da estação a pé. E outra coisa que me impressionou quando cheguei em São Paulo foi transporte público. Os paulistas falam que não funciona, mas porque eles só viveram aqui. Porque quem precisou pegar Salvador, Lira, Ponta Verde, Benito Bentes, Ponta Verde, sabe o que é sofrer. É verdade. E aqui você para na estação, passa um trem topado, você espera 3 minutos, passa outro. Então, era uma coisa assim que também me impressionou muito no começo. Caraca, Funciona, né? serviço de transporte público aqui funciona. E até hoje eu penso assim, eu sempre falo isso, que, cara, quem mora perto de metrô, trem, geralmente as empresas estão nessa área mais da Zona Sul, Central, então o metrô e o trem atende bem essas áreas, então você nunca vai precisar se preocupar tanto assim com mobilidade aqui em São Paulo. É verdade. A não ser que você trabalhe numa empresa que é bem no suburbão mesmo assim, e você também more longe, né? E tem que pegar ônibus, eu acho que é mais complicado. E aí quebrou o tabu do ter que acordar às 4 da manhã. Né? E de morar longe também, né? Porque você pode morar longe desde que esteja perto de um transporte bom aí. Isso. Aí você passou, né? Foi para o Concrete, não é isso? Isso. E aí como é que foi lá? A equipe já foi um nível completamente diferente do que você imaginava, os projetos? A Concrete é uma consultoria aqui em São Paulo, que foi comprada pela Accenture, que é uma consultoria em nível global. E todo o tempo que eu passei na Concrete, eu trabalhei em um único projeto, de um grande varejista francês, e que foi uma escola. Não tão tecnicamente falando, mas questão de produto, questão de como as pessoas pensam no produto a longo prazo, como era na Concrete. Essa questão mais de agilidade, de ter papéis específicos para isso, ter um Scrum Master, ter um PO. Eu acredito que tem lugares que isso é falácia, é para vender a transformação digital. Mas uma coisa que eu evolui muito foi buscar entender mais o cliente, fazer pesquisas para o produto do cliente, entender como funciona o ciclo de vida de um produto, entender mais questões de agilidade. Isso era uma coisa que a Concrete sabe fazer extremamente bem, e os caras são muito bons. E tecnicamente falando, as pessoas são muito boas também.
Mas uma coisa que eu vejo é que, quando eu estava em Maceió, eu sentia muito que as pessoas tinham medo de ir para outros centros, até para outros países, por pensar que não ia atender tecnicamente aquele trabalho. Eu acho que isso é a maior ilusão de todas. Tipo, você vai encontrar pessoas boas, claro que vai, como em qualquer lugar você vai encontrar. Mas o nível das pessoas são muito, assim, parecidos. Tem muitas coisas que você sabe que aquela outra pessoa não sabe, mas também tem muitas coisas que a outra pessoa sabe que você não sabe. Então, essa diferença entre as pessoas é mais uma questão de agregar valor um ao outro. Você começa a evoluir com essas coisas. Mas o nível técnico, assim, de uma região do país para outra, isso para mim é uma lenda. Tipo, eu acreditava muito nisso, mas hoje que eu tô aqui, eu vejo que, cara, isso é uma coisa que a gente bota na cabeça porque a gente tem medo. Entendi, velho. E a família, velho? Pesou muito a sua saída de Maceió? A sua esposa e sua filhinha foram pra aí, né? Mas eu falo na questão daqui ficaram. Tanto na parte da sua esposa, a sua. Foi complicado? Você volta de tempo em tempo nas férias? Mudança é sempre complicado, né? Principalmente para outra cidade. A questão da minha família foi bem mais tranquila, assim, tipo, a criação dos meus pais sempre foi mais tipo, faça o que for melhor pra sua vida, se você quiser ir para outro país, se você tiver uma oportunidade boa, vá e tal. Fica triste, claro que fica, né, a distância, até porque meu pai e minha mãe já tinham minha filha como um xodó, então complica, né, já tinha uma neta. No caso da minha esposa era totalmente contrário. Ela sempre foi criada muito apegada aos pais, os pais da mesma forma sempre protegeram muito e isso acaba dificultando mais as coisas, tipo, sente mais. E é bem complicado assim no começo para se adaptar à distância, tipo, vive eu, minha esposa e minha filha aqui e não tem nenhum parente. Então é bem mais complicado. E minha filha também vem sofrendo um pouco com o clima de São Paulo, porque é muito sujo, a poluição é uma coisa real e o clima também é bem mais seco e existe época do ano que faz muito mais frio do que a gente está acostumado a ver em Maceió, que não tem inverno. Maceió é verão com chuva. Maceió não tem estação, né? Maceió é de 24 a 28 graus todos os dias de toda a sua vida. E uns dias chovem e uns dias não chovem. Ô, Gugão, essas dificuldades, assim, vocês já pensaram, tipo, muito em voltar? Ou até se você pretende voltar pra cá, tá ligado? Depois de um tempo? As dificuldades ainda existem e tal, mas a gente consegue viajar pelo menos 2 vezes ao ano para Maceió. Então é um pouco menos doloroso, porque a vida que a gente tem aqui, a gente consegue viajar pelo menos 2 vezes, então é um alívio. Mas eu acredito que nossa área está evoluindo muito e disseminando cada vez mais a questão do trabalho remoto. E eu penso sim em voltar, mas aí vai depender dessa evolução também. Entendi. É uma boa. Só creio. E como é que tu chegou na Nubank, velho? A oportunidade bateu na tua porta, como é que foi? Então, quando eu estava na Concrete, eu estava 1 ano e 9 meses, e aí eu estava começando a pensar em um desafio mais relacionado a produto. Sair de uma mentalidade de consultoria e ir mais para um viés de uma empresa de produto. No caso, é tipo sair de uma software house, né? Trocando miúdos, assim. Uma software house para um que é dona do próprio produto, né? Isso. É uma empresa que tem um produto, que é o que paga as contas dos funcionários, e a outra empresa é que tem vários produtos, e aí você pode passar por esses vários produtos, que seria a consultoria. E aí eu comecei a dar uma olhada e tal, mas não estava aplicando para lugar nenhum. E aí teve um colega lá do projeto que eu estava que ele foi pro Mercado Livre. E aí ele falou, quer não vir pra cá? Eu disse, vamos ver aí o que é que dá. Me dá o teste pra eu fazer de onda aqui só. Não, nesse caso aí eu tava disposto aí. E aí eu fiz o teste, que era fazer um appzinho. E aí depois eu fiz uma entrevista técnica com o pessoal lá e com os argentinos, que são a maior parte da engenharia do Mercado Livre. E depois eu fiz mais um teste sobre minhas experiências com produto, o que era que eu sabia de produto, quais decisões eu tomei em relação a produto, esse tipo de coisa. E aí depois eu tive mais um teste de cultura e tal, esse tipo de coisa. E aí eu fui pro Mercado Livre. E nessa mesma época que eu fui pro Mercado Livre, eu também estava fazendo o teste do Nubank. Aí eu fui pro Mercado Livre e 2 semanas depois a minha do Nubank falou que tinha passado lá. Só que aí eu decidi que não era o momento de ir pro Nubank, porque eu acreditava que eu ia ter uma grande oportunidade no Mercado Livre. Fui trabalhar no Mercado Livre para trabalhar no Mercado Pago, na real. E era o primeiro ano do Mercado Pago no Brasil. No Brasil, que eu falo, é com engenheiros do Brasil. Então era um produto que estava engateando, assim, em questão de
pessoas e eu vi ali uma grande oportunidade de crescimento, carreira, então tipo, era um espaço que eu conseguiria evoluir muito. O Mercado Livre é gigante, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o que eles chamam lá de Melicidade, é o lugar onde fica o Mercado Livre. Não Depois, conheço. se vocês verem aí, vocês Não. vão se impressionar aí depois quando vocês derem uma olhada aí. Cara, acho que no Brasil não tem empresa do tamanho do Mercado Livre. E isso eu não fazia a menor ideia do tamanho do Mercado Livre. Eu vi o Mercado Livre como um marketplace qualquer. Uhum. Posso crer. Eu acho que eu tinha essa visão até você falar também. Não, os caras estão em outro nível, realmente. E aí eu neguei a minha ida pro Nubank inicialmente e eu comecei a trabalhar no Mercado Pago. E aí eu comecei a ter umas experiências que eu não tava curtindo e tal. E aí voltou aquela questão do passado de que, como a squad que eu tava era um pedaço muito pequeno do produto, tinha pouca atividade para fazer com Android. E aí eu comecei a trabalhar no back-end. E como no meu squad a maioria dos serviços eram em Java, eu já tinha um background Java e eu conseguia ajudar os back-ends. Isso foi uma coisa que partiu de mim, disse, cara, eu tô meio que parado aqui, então me joga aí com os back-ends, deixa eu aprender isso aí. Fora o tempo que eu consegui ficar mexendo com Android, eu passei mais uns 2-3 meses mexendo só com back-end. E aí voltou aquela questão, cara, é isso mesmo que você quer ficar fazendo? Então, eu vou conversar com o pessoal no Nubank aí de novo pra ver se ainda tá de pé essa proposta aí. Aí você entrou em contato com eles de novo. Sim, isso 5 meses depois. Caramba, que massa. Uhum. Então, ele já tava te aguardando, assim? Eu falei com a recrutadora que estava conversando comigo e ela falou como eu já tinha passado todas as partes do processo recentemente, não precisaria fazer novamente. Mas ao mesmo tempo ela queria que eu explicasse o porquê de eu estar saindo. É porque a empresa não quer quem sai por qualquer coisa de uma empresa, Exato. porque a gente sabe que tem as dificuldades, né? E ninguém gosta de um cara que tá ali por acontecer uma desavençazinha besta ou uma desavença de ideias e tal, o cara vaza por causa disso. Sim, eu até me cobro muito por isso, tipo, a empresa é muito boa e eu passar 5 meses, mas eu acho que esse tempo inicial é uma experiência tanto para a empresa como para o funcionário, então você tem que ver se aquilo realmente bate com os seus objetivos e tal, e eu acredito que meus líderes entenderam bem a minha decisão, apesar de que é complicado de qualquer jeito, né? Você tá deixando a empresa com muito pouco tempo, então... Porque assim, para uma empresa é um custo alto também contratar, entendeu? Tipo, processo de seleção, de busca, de achar um cara, aí tem que treinar o cara, tem todo o processo do onboarding do cara. Então, assim, por isso que as empresas demoram um pouco mais para contratar, porque elas também querem ter a certeza de que escolheram um cara que vai ficar lá, né, muito tempo, porque tem todo esse processo, assim. Se o negócio não tá dando certo para você também, não adianta você ficar no lugar que você tá infeliz. Não se forçar, né? Exato, velho. Exato. Isso que aconteceu na minha passagem no Mercado Livre e decidi ir pro Nubank. Eu tô no Nubank tem 1 mês. Ah, novinho, hein? E aí, Massa. eu só começando. Pagou a pizza já. Aí... Mas tem sido uma caminhada aí de evolução e isso é uma coisa que eu busco muito também, trabalhar com pessoas que eu vou conseguir sugar o máximo desse cara para que eu consiga crescer na carreira também e poder retribuir da mesma forma para outras pessoas que vêm pensando nisso. E eu acho que agora eu vou dar uma estacionada aí. Pelas coisas que eu venho enxergando lá dentro, eu acredito que eu achei um lugar que eu vou evoluir, que eu vou trabalhar com uma coisa que eu gosto e também ter a oportunidade de aprender outras coisas. Pô, que massa, velho. E você falou aí que é um lugar que você quer perdurar por mais tempo, né? Pela oportunidades que eles estão te dando e tudo mais. Mas, assim, quais são os seus planos em alguns anos, de modo geral, tá ligado? Na parte de desenvolvimento, o que é que tu almeja aprender, conseguir se tornar? Não exatamente na empresa, tá ligado? Mas como desenvolvedor. Sim, sim. Eu quero continuar evoluindo na minha área. O Nubank é um lugar muito propício, assim, a você aprender várias coisas, de várias áreas. Já vi um tempo que eu estava estudando Clojure, assim, só de curiosidade. Então, é uma coisa que já me falaram que eu vou ter que pegar em algum momento. Então, eu tô bem empolgado aí. A galera é bem prestativa, assim, para mostrar como as coisas funcionam. E eu também tô pensando
Isso aí é um pensamento bem que tá meio indefinido ainda, mas eu tô pensando em fazer talvez mais uma graduação numa área mais questão de econômica, não sei. Tô pensando nisso, distrair minha cabeça com alguma coisa desse tipo. Talvez não uma graduação que leve muito tempo, mas algumas coisas, alguns cursos. Vai distrair a sua cabeça tendo aula de matemática. Então, mais ou menos isso. Eu tava pensando, eu tava Tá vendo aí. certo. Coisa de nerd, né? Porque o cara Não, distrai a cabeça vendo seriado no Netflix, né? Ele não, distrai a cabeça fazendo faculdade de economia. Diga aí, Não, velho. mas Eu nem comentei porque eu fiquei aqui, tipo, estarrecido. Eu vou ali fazer Caralho, uma matemática vocês avançada para poder aliviar minha cabeça. Vocês estão pesando. Filé demais, Vocês estão Guga. querendo me zoar aí. Não, mas como eu falei, é um pensamento nebuloso aí. Talvez uma graduação leve muito tempo. Não, mas eu quero fazer algum interessante, curso velho, assim interessante. nessa área. Probabilidade estatística, voltar a estudar cálculo, alguma coisa desse tipo, para me ajudar a aprender outras coisas. Bom, galera, é isso aí. Hoje a gente conversou com o Felipe Oliveira. O Felipe eu conheci quando ele foi trabalhar na empresa que eu era sócio, como mobile developer. E ele chegou a comentar, né, na Roga. E eu não sou mais sócio da Roga, nem ele tá mais na Roga. Mas a Roga ainda existe e tá lá firme e forte, graças a Deus. O Felipe, sempre foi um cara que eu admirei, muito dedicado, um cara muito estudioso. E vocês podem ver que as oportunidades que ele tem, ou que ele já teve, que ele vai ter com certeza, refletem isso. Mais uma vez, esse episódio a gente fez realmente para que você que tá aí achando que é difícil, é muito complicado ir para uma outra cidade, para um grande centro, alguma coisa assim, não perca as oportunidades quando elas aparecerem, porque se a oportunidade apareceu para você, é porque você deu a entender que você era capaz de aproveitar aquela oportunidade. Muito obrigado, Felipe, por ter falado com a gente aqui. A gente sabe que você não é tão extrovertido, né, quanto o Rashid, que gosta de mandar beijinhos, assim, no podcast, mas... eu agradeço mais uma vez pela sua participação. Espero que você participe de outros também. E é isso aí, galera. Se você não assina o nosso podcast, pode assinar no Spotify, no Castbox, no Deezer. Pode entrar no nosso site 2devscast.com.br. Só lembrando que a assinatura é gratuita, viu, galera? Quando você falou assinatura, apareceu... A assinatura que eu digo é pra você ir lá e subscribe no nosso podcast, tá? De graça, não paga nada, 0800. Se você também estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, no canal 2Devs, você se inscreve aqui embaixo, clica naquele sininho lá também. Pode seguir a gente no Instagram, @2devs, pode seguir a gente no Twitter, @2devspodcast. Se quiser mandar alguma dica, falar qualquer coisa, dar dinheiro pra gente também, pode ir lá no 2devs@gmail.com e falar com a gente. E é isso aí, galera. Mais uma vez eu agradeço por vocês e até a próxima. Valeu! Galera, se vocês tiverem curiosidade por que de Guga, do nome Felipe, comentem aí, mandem mensagem. E Gugão, velho, foi um prazer inenarrável, na moral, estar com você. Matei muita saudade, relembrei muitas coisas quando eu te conheci, dos meetups que a galera ia, era bem, bem bacana. Muito obrigado pela presença, espero com certeza que você tope vir outras vezes também para falar coisas técnicas também. E brigadão mesmo. Obrigado, Ramo, valeu, galera. Então, galera, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Dois caras que eu admiro demais, acompanho o trabalho de vocês até hoje. E um abraço aí a todo mundo. Valeu! Valeu! Valeu!